Muita alegria que estamos hoje com o pastor Germano, pastor muito querido, amado do Senhor, está em Portugal. Ele vai estar falando na cidade, vai estar falando sobre a Europa também. Eu falei para ele, não fala só sobre Portugal, mas a Europa, né? Precisamos clamar por uma nação que já era evangélica. É terrível isso, mas clamamos que possamos entender o que tem acontecido. Pastor Germano, é uma alegria tê-lo conosco aí. Amém. Aqui nós somos pastores de várias cidades. Tem pastor Roberto de São Leopoldo, pastor Daniel de Vale Real, pastor Alusa de Canoas, Amorim do Chuí, né? O Hércules Pedrosa de, acho que é Sete Lagoas, Minas Gerais, Altair Ah, de Nova Hartz, a Sandra, eu acho que é Santa Vitória do Palmar, é isso? Pastor Volney de Arambaré, e assim vai. E também vai estar entrando mais alguns. Pastor Germano, glória a uma Deus. alegria tê-lo conosco. Bom dia, meus irmãos do Rio Grande do Sul, de Minas e de outras paragens deste lindo Brasil, nossa grande nação brasileira. É um prazer, viu? Eu compartilhava com o pastor Davi, que estava um pouco ansioso para falar convosco acerca dessa experiência que tenho tido aqui na Europa. Porém, antes de começar a falar, eu devo dizer a vocês que esse dia é um dia especial. É o dia que minha esposa está completando aninhos, está virando uma folhinha. E eu quero Ó, pedir que, oportunamente, nós possamos orar por ela. Chama-se Ana, amém. não é? É uma mulher de Deus e uma companheira extraordinária, maravilhosa. Companheira em todos os sentidos, ajudadora idônea, não é? E eu queria, então, pedir a vocês que, oportunamente, no outro intervalo, fizéssemos oração especificamente pela minha esposa, para que Mas, Deus abençoe esse novo ciclo de vida dela, tá bem? amém. Pastor Ok. Germano, vamos orar agora já, para não se esquecer. Vamos. Como é que é o nome dela ainda? Ana Cristina. Vamos orar pela Ana Cristina, pastores. Amém. Pai, nós queremos junto orar pela Ana Cristina, que tem Glória a Deus. completado mais um ano de vida. Queremos abençoar o pastor Germano, abençoar o ministério e a vida deles. Amém. E que Pai, nós queremos junto cheia da graça, cheia do poder, cheia da vida. Abençoamos a sua vida. Que o amor do Pai, a vida do Pai venha sobre ela. Pai, guarda o nosso coração. Guarda cada dia para estar firme na tua palavra. E que a Ana Maria ali e o Germano possam todos os dias amar a ti até os últimos dias da sua vida. Nós abençoando a sua vida, seu casamento e o projeto que tu tem para eles ali na Europa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastores, pastora. Queria vos convidar a fazermos uma leitura prévia que vai dar base àquilo que eu pretendo falar para vocês sobre alguns aspectos da Europa, né, do ponto de vista geopolítico e espiritual. Está no livro de Daniel, capítulo 10, a visão de Daniel no rio Tigre, a partir do verso número 10, algumas passagens. Daniel, capítulo 10, versículo 10, diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Versículo 13, chama a atenção dos senhores especificamente para esse verso. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Quem é o rei da Pérsia, ou o príncipe da Pérsia? A nação persa hoje é o Irã, ou como se diz aqui na Europa, Irão. E como bem sabemos, o Irão é um adversário declarado e contumaz de uma nação específica do nosso planeta, Israel. Atualmente, a única nação que declara
ser inimiga de Israel, e ela o faz abertamente, em caráter oficial, ou seja, a diplomacia iraniana, ela não nega o fato de a sua nação ter uma diretriz geopolítica voltada contra Israel, não apenas contra os interesses de Israel, não apenas contra a política de Israel, mas contra a existência de Israel. Esse é um ponto. É a única nação do globo terrestre que declara abertamente que o seu programa nuclear é voltado para a destruição de Israel. Então, já naquele tempo, na época de Daniel, esse príncipe da Pérsia, que hoje é a nação do Irã, ele já resistia. Ele já se encontrava numa região celestial, aqui no Oriente Médio, que corresponde mais ou menos à região de domínio territorial do atual Irã e do antigo Império Persa, e ele já resistia. E ele já exercia influência espiritual sobre aquela região do globo. E até hoje, como nós sabemos, os principados já estão dominando certas regiões geográficas do globo, né? Esta influência guerreira, destemida, obstinada contra Israel do tempo antigo continua até hoje. E eu chamaria essa influência de o poder das armas. Eu me arrisco a dizer que a mentalidade que esse principado imprime na nação iraniana e na sua zona de influência se reflete na questão das armas. Mas vamos adiante. Porém, Miguel, versículo 13, um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Bom, ele fala sobre outras entidades espirituais que reinam naquela região e que juntas elas exercem influência sobre os povos da região da Pérsia, do Império Persa, e hoje também da região do Irã, que é uma região de influência muito grande. A região aonde o Irã influencia, ela se estende ao Paquistão, ao Afeganistão, todos aqueles países que terminam com ão, Cazaquistão, Turquemenistão, Tadiquistão, aquela região do globo terrestre que é um tanto misteriosa para nós, não sabemos muito bem como é que aquela cultura funciona. Todos aqueles países estão sob a influência do Irã. É preciso dizer aos irmãos que o Irã é hoje um dos países que mais recebe refugiados do Paquistão e do Afeganistão. E, portanto, ele é um país de larguíssimo poderio político naquela região do globo. Por outro lado, é no Irã que se encontra a elite dos muçulmanos no mundo. É a elite dos xiitas, ou, para ser mais preciso, dos ismaelitas. O governo ismaelita, os descendentes de Ismael, eles têm um enraizamento familiar e nacional muito profundo na atual nação do Irã. O seu governante ismaelita chama-se Aga Khan IV, que é o príncipe ismaelita. É uma autoridade não só política, mas uma autoridade espiritual que reina literalmente sobre o reino ismaelita. Essa corrente dos muçulmanos é riquíssima. E eles têm uma influência em mais de 25 países, inclusive muitos países africanos. Tem uma larguíssima influência política em várias monarquias da Europa. Eles têm relações de parentesco com o Império Britânico, com o governo suíço. Esse homem que eu acabei de mencionar, Aga Khan IV, que tem origem no Irã, a família dele é iraniana. Ele tem origem no Irã. Ele é nascido suíço, portanto tem nacionalidade europeia, e o seu poder se estende a 25 países. Atualmente os ismaelitas são em torno de 15 milhões de súditos desse reino, e a sede do governo ismaelita, a sede mundial do seu governo, se encontra, pasmem, na cidade de Lisboa, Portugal. Isso é bem interessante, pastor Davi. Nós sabemos que os descendentes de Ismael
enraizados no Irã, enraizados na Pérsia, com ligações profundas em toda a Europa e na África também, com essa larga influência populacional. São de fato 15 milhões de súditos. Somente aqui em Portugal são mais de 20 mil súditos do reino ismaelita e na capital são 8 mil. A sede mundial desse governo se encontra em Lisboa. Portanto, se os irmãos perguntarem aonde estão os descendentes de Ismael, o primeiro filho de Abraão, eles se encontram reinando a partir de Portugal. Talvez esse momento entre nós aqui seja importante para os irmãos clarificarem algumas ideias, não é, acerca dessa questão das descendências e da continuidade da luta pela primogenitura. Ou seja, os descendentes de Ismael, enraizados no Irã e na Europa, eles continuam a lutar pela primogenitura. Eles continuam a lutar contra Israel pelo direito de serem os donos de tudo, inclusive da assim chamada Terra Santa. Essa luta continua, tanto no reino espiritual, quanto no plano geopolítico. Amém? Falando um pouquinho sobre essa outra figura, essa outra entidade que aparece aqui em Daniel capítulo 10, Miguel. Quem é Miguel? Nós sabemos que é um dos arcanjos, não é talvez o principal hoje, ao lado do próprio Lúcifer, o anjo caído. O arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel são os únicos que a escritura autorizada denomina. Ela dá nome a esses anjos. Os outros nós não sabemos. Mas é importante salientar o seguinte, que Miguel tem uma relação profunda, estreita, com uma nação específica do globo terrestre. É a nação de Israel. Miguel é o guardião da nação de Israel. Segundo a escritura, ele é chamado de o príncipe do teu povo e o vosso príncipe. E, portanto, naquela ocasião, amados pastores, em que o anjo Gabriel veio deixar o recado para o profeta Daniel, que jejuava e orava, houve uma resistência do príncipe da Pérsia e dos reis da Pérsia. Mas alguém saiu em defesa de Daniel, saiu do seu território celestial e veio abrir caminho para Daniel. Por quê? Porque Daniel era um legítimo representante do povo hebreu. Houve, portanto, uma guerra de natureza territorial à base de decretos. Um decreto celestial, por intermédio de Gabriel, precisava ser entregue a um hebreu num território da Pérsia. E para que isso acontecesse, um anjo de maior nível, Miguel, veio, abriu o caminho por um decreto mais poderoso, vindo do alto, vindo do próprio Deus. Esse caminho foi aberto e o decreto celestial foi entregue a um hebreu no território alheio. Faz sentido. Para que uma entidade celestial tenha autorização para entrar em outro território, ele precisa de um decreto superior. E esse é um argumento que eu quero desenvolver com os amados, para que a gente entenda o combate espiritual que está havendo na Europa contra o cristianismo hoje. Prosseguindo lá na leitura. Agora vim, versículo 14, para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. No versículo 14 fica claro para nós que os eventos dos últimos dias possuem uma centralidade territorial. Há uma região do planeta que é central para os eventos dos últimos dias. Ora, os irmãos podem falar assim, os eventos dos últimos dias vão alcançar o globo inteiro, é fato. Entretanto, há uma centralidade na nação de Israel que é indiscutível. E há um povo específico no planeta que interessa particularmente a esses eventos dos últimos dias, que é o povo de Israel. Então, eu estou assumindo o argumento básico de que a nação de Israel, a partir de 1948, no nosso tempo, na nossa geração, ela assume um papel primordial nos eventos dos últimos dias que nós estamos prestes a viver, se não já estamos vivendo. Versículo 15. Ao falar ele comigo, estas palavras dirigi o olhar para a terra e calei.
E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como pode, pois, o servo do meu senhor falar com meu senhor? Sabemos que o anjo tocou a ele, restabeleceu e trouxe paz, dizendo: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu senhor, pois me fortaleceste. Muito bem. Verso 20. Chamo a vossa atenção para o verso 20. Ele disse: Sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Veja, o príncipe da Grécia, quem é ele? Irmãos, desde séculos passados, levantou-se aqui na Europa Central, na Europa do Mediterrâneo, o pensamento grego. Este pensamento grego, ele permanece e veio se desenvolvendo ao longo dos séculos no ambiente europeu. Ele é o responsável pela formação do pensamento humanista secular e anticristão que nós temos hoje. Todas as categorias de pensamento que dão base à filosofia pós-cristã do nosso tempo, ao humanismo secular, ideologia de gênero, filosofias da nova era, todas essas categorias, elas têm uma profunda ligação com o pensamento grego. A estética do fisiculturismo, da cultura do físico, da prevalência da imagem, do aspecto físico, tudo isso vem dos gregos. O pensamento anticristão, antijudaico, vem dos gregos. O pensamento jurídico europeu, o etnocentrismo ou eurocentrismo, a visão de mundo eurocêntrica, pensamento grego. Os romanos absorveram isso e uma parte do Império Romano foi profundamente influenciado pelo pensamento grego. Eu posso dizer a vocês que nas universidades europeias, praticamente todas, o pensamento grego é o pensamento que influencia toda a formação do pensamento jurídico e social dos universitários dessa parte do planeta. Digo mais, este pensamento grego, humanista, secular, anticristão e antijudaico, ele entrou no nosso país através da formação dos grandes juristas do nosso país. Atualmente, os tribunais da nação brasileira, STF, STJ, os TRFs, eles têm lá muitos magistrados, procuradores com formação nas universidades europeias, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento. E eles cultivam e cultuam o pensamento grego na formação do pensamento jurídico do nosso país. Então perceba que o príncipe da Grécia, ele é um principado que atua na área da mente, enquanto o príncipe da Pérsia atua na área do armamentismo, do belicismo, é um príncipe das armas. O pensamento grego, ele atua na área da mente. Então, se nós pensarmos que há uma guerra em curso no plano espiritual desde Daniel, e que esta guerra se opera tanto no plano espiritual quanto no plano geopolítico, nós podemos ver claras semelhanças entre o que estava a acontecer no período de Daniel com o nosso tempo. Ou seja, os grandes atores, os grandes personagens daquela guerra do passado continuam ativos no presente. Um desses países que continua muito ativo é o Irão. E hoje, o pensamento grego, ele é agregado, ele é cultivado no ambiente europeu. A Europa hoje é o território do príncipe da Grécia. São 27 países da União Europeia, aliás, 26, porque o Reino Unido se retirou, não é, em 2016, e na verdade são 47 países que integram a Europa, o Conselho da Europa. Oficialmente são 47 países, pastor Davi. Esses países chamados periféricos, que ficam oscilando
entre Europa e Ásia, como a Turquia, eles têm uma posição ambígua. E eu chamo a atenção de vocês também para a Turquia. A Turquia é um país que aponta para os dois lados. Ele se situa a meio caminho da Europa e da Ásia. E do ponto de vista geopolítico, a Turquia é de uma extrema importância para o cenário dos últimos dias. Atentem para a Turquia, o papel que ela há de desempenhar nesses últimos dias. A Turquia é um fiel de balança. Alguns países estão tentando entrar na Aliança do Atlântico Norte, OTAN ou NATO, e quem decide é a Turquia. Apesar de a Turquia não fazer parte da União Europeia, mas ela faz parte de várias organizações atlântico-europeias, faz parte da OTAN, e quem decide, quem entra e quem sai, é a Turquia. Portanto, eu quero chamar a vossa atenção para o papel importante, o peso político que a Turquia representará nesses últimos dias. Detalhe, o país onde há o maior número de muçulmanos no mundo hoje, cerca de 99% da população muçulmana, é a Turquia. O outro detalhe que eu quero comunicar a vocês é que a Turquia nunca desistiu de dominar Jerusalém, que ele dominou durante vários anos. O Império Otomano, que é o Império Turco, dominou a Palestina durante alguns anos, cerca de 300 anos. E eles nunca abrirão mão de Jerusalém. Eles vão voltar. Eles vão voltar. Existem planos contra Israel que são articulados entre a Turquia e o Irã e vários outros países para entrar em Israel, dominar Israel e destruir o povo judeu. Isso é um fato. A Turquia, de fato, merece a nossa atenção. Então, irmãos, eu queria colocar nesta primeira fase da nossa conversa esses três aspectos. Primeiro, existem nações que guerreiam contra Israel e não desistem dela. E existem principados que atuaram no passado, resistindo contra a nação de Israel, que ainda estão agindo. Esses principados são o príncipe da Pérsia, representado na terra pela nação do Irã, e o seu conjunto de influência, a sua área de influência geopolítica. O príncipe da Grécia, que era o principado do passado, hoje representado pela área de influência dos 27 países da União Europeia e dos 47 países do Conselho Europeu. O cerne dessa área de influência do pensamento grego chama-se Alemanha. É na Alemanha onde o pensamento europeu é forjado. As principais categorias de pensamento jurídico e político do mundo europeu são forjados na Alemanha, na França, na Bélgica, na Inglaterra e, com uma certa medida, na Espanha. Mas a Alemanha continua sendo a grande potência econômica, jurídica e política de todo o continente europeu. Para que os senhores tenham uma ideia, somente no ano passado a Alemanha pagou 87 bilhões de marcos de dívida de guerra. E ela não faliu, ela continua de pé. Apesar de toda a crise ocasionada pela guerra da Ucrânia e da Rússia, mas a Alemanha continua financiando o funcionamento da União Europeia. Portanto, é um país muito poderoso, economicamente falando. Veja, a Alemanha ela tem uma influência tão grande no continente europeu e no mundo inteiro, que recentemente o nosso país fez uma compra de equipamentos bélicos da Alemanha, armas, e alguns técnicos do Exército Brasileiro tiveram que ir para a Alemanha para entrar em acordo com o governo alemão para que esses equipamentos fossem enviados. Vieram representantes do Exército Brasileiro para entrar em acordo com o governo alemão para que esse material bélico fosse entregue, fornecido. Isso por quê? Porque o governo alemão estava insatisfeito com a direção que o governo Bolsonaro estava adotando em relação à Europa. Mas como mudou o governo e agora entrou o governo Lula, as diretrizes políticas mudaram, são mais de acordo com a União Europeia e os equipamentos foram liberados. Então, veja que para nós, os crentes de modo geral, certos assuntos,
parece estar fora da nossa zona de entendimento, da nossa zona de interesse, mas não estão. É só observar o cenário geopolítico para que nós possamos ter uma ideia aproximada da guerra espiritual que está havendo sobre nós. Eu quero chamar a vossa atenção que esta guerra espiritual, ela tem um alvo, ela tem uma centralidade. Ela tem objetivos claros. Um desses objetivos é resistir à nação de Israel, e o outro é impedir que as pessoas tenham acesso ao evangelho da graça de Deus. O Irão, ele se volta contra Israel, a descendência de Abraão. E o príncipe da Grécia se volta para impedir que as pessoas recebam a luz do evangelho na sua mente e sejam clarificadas e vejam a verdade. É essa, digamos assim, essencialmente, a luta espiritual que eu gostaria de clarificar diante de vocês. É uma luta que se faz, é uma guerra que se faz a partir de decretos e de armas, e continua dessa forma. Por que a Ucrânia está tão no centro das atenções hoje? É por causa somente da invasão russa? Não. Não é somente por isso. É porque a Ucrânia tem recursos nucleares, armas. A tecnologia nuclear do nosso planeta, né, os grandes gênios das bombas nucleares, da tecnologia e da ciência nuclear são ucranianos. A matéria-prima das bombas nucleares no mundo hoje se encontra na Ucrânia. Por outro lado, a grande parte do fornecimento de trigo para a Europa vem da Ucrânia. Então, há outros interesses que não somente a questão política, não somente o problema da invasão em si, da agressão que a Rússia está fazendo com a Ucrânia ao invadir seu território, mas há outros interesses bem mais profundos e bem menos, digamos, honrosos, não é? Ou seja, há um discurso não oficial que é o que de fato interessa. São os interesses econômicos e estratégicos das nações. Eles estão interessados nessas riquezas da Ucrânia. E, portanto, essa guerra que está se desenrolando nos nossos dias, tanto no plano espiritual quanto no plano geopolítico, ela se faz à base de decretos e de armas. E eu colocaria essas duas regiões do globo como dignas da nossa atenção. O Irão e a sua influência, a Europa e a sua influência, voltados contra Israel e contra o evangelho da graça de Deus. Amém? Faço uma pausa aqui, se os irmãos quiserem comentar algo, fazer alguma pergunta. Aonde se encaixa Portugal nisso tudo? Aonde se encaixam os ismaelitas nisso tudo? Algo que os irmãos queiram discutir. E estou às ordens. Alguém tem uma pergunta, pode fazer. É uma visão muito diferente que alguns colocam, né? Mas tu vê, isso é uma realidade que desde muito antes de Jesus vir, já tem as profecias de Isaías contra Israel do Irã, né? É incrível isso aí. E também a da Turquia, a influência dela na Europa, isso aí é visível no mundo todo. O exército da Turquia é um dos mais fortes dos países muçulmanos também. É muito forte essa nação. Então Israel realmente está bem no meio da Turquia e do Irã. E essa situação realmente, se acontecer uma guerra, é muito do que temos que orar. E isso aí é um sinal da volta de Jesus, da absoluta volta de Jesus. Mais alguma pergunta, queridos? Pastor Davi, é sobre a palavra cerne que foi falada aí, né? Fala um pouquinho mais alto. A palavra cerne que foi falada, né? O próprio cientista, aquele falecido que era ateu, ele disse que quando eles estavam fazendo aquele lugar lá chamado CERN, que é o acelerador de partículas, que está no subsolo aí, né, da Europa, ele disse que estavam abrindo um abismo de demônios, para libertar demônios. Estão acontecendo coisas sobrenaturais lá,
que eles não comentam, mas a gente também recebe de fonte segura. Então, certamente tem a ver, né? E a Turquia também é o lugar onde estavam as 7 igrejas da Ásia, né? E hoje, simplesmente, é só muçulmano lá. Não é permitido pregar o evangelho, não é permitido nem sequer entregar um folheto na mão de alguém. Exatamente. O pastor Roberto fez menção ao CERN. O CERN é uma usina de produção de partículas de antimatéria, de energia, que existe aqui na Europa. Fica encravada no subsolo dos Alpes. Os Alpes, eles pegam 4 países aqui: Itália, Áustria, Alemanha e França. E esse complexo de produção de energia, o CERN, ele tem um símbolo. O símbolo do CERN é um 666. Exatamente. Vou colocar aqui para vocês. O símbolo dele, estilizado, é um 666, 36, um dentro do outro. Por que isso foi construído? Oficialmente foi construído para ser uma alternativa de energia limpa para o futuro. Por dentro dos Alpes, hoje passa uma ferrovia moderníssima chamada Túnel de São Gotardo, que foi inaugurado há um tempo atrás, com a presença de vários líderes europeus. Se os irmãos tiverem curiosidade de ver no YouTube a cerimônia de inauguração desse negócio, vocês vão ter uma ideia do anticristianismo manifesto que foi essa cerimônia. Foi um ritual de magia negra. É satanismo. É algo avassalador, é descaradamente anticristão. E eles, através daquele simbolismo todo, que vocês certamente, se tiverem curiosidade, podem ver muito bem no YouTube, nós podemos ter uma ideia do pensamento europeu moderno, que é pós-cristão. O discurso oficial é de que é uma alternativa limpa à energia dos hidrocarbonetos, das termoelétricas e tal. Mas o discurso oficial, o que é verdade, o que é fato, é que, segundo esse cientista, ele teve um insight espiritual. Ele entendeu que através daquele túnel pode estar sendo forjado o caminho para o cumprimento de uma profecia bíblica. Qual? A chave do abismo. Através desse artefato, que é uma usina nuclear, de fato, talvez se pretenda abrir aquela chave, ser a chave daquele abismo, do qual vai sair 200 milhões ou 200 bilhões de demônios para atacar a Terra no período da Grande Tribulação. Ou já saíram. Alguns dizem que sim, não é? Alguns dizem que eles já saíram. Mas, para outros mais futuristas, né? Isso ocorrerá no seu tempo mais lá na frente. Então, o significado geopolítico desse evento não se resume à inauguração de uma obra espetacular. De fato, é uma obra espetacular, mas tem um profundo significado profético. Eu recomendo que vocês vejam e procurem extrair de lá, não é, a partir do vídeo original, sem cortes, a tamanha disfarçatez dos satanistas da ordem mundial, dos Illuminati, dos líderes mundiais da Europa. É avassalador. Claro, para nós, o consolo e o conforto é que as profecias estão se cumprindo, que nós temos, a utilizar a Bíblia, né, na nossa pregação, a falar para as pessoas, nós temos base para isso, e os fatos estão aí. É aqui na Europa onde esse pensamento anticristão, que está contagiando as universidades no mundo inteiro, esse pensamento ele é cultivado. Pensamento anticristão, antijudaico, e ao contrário do que a propaganda europeia possa fazer supor, eles são profundamente belicistas. Eles são profundamente armamentistas.
Então, o que se propõe é o armamento da Europa e o desarmamento do mundo inteiro. Claro que com os Estados Unidos vai ser impossível fazer isso. Então, eles têm os Estados Unidos como um aliado, mas os países do terceiro mundo, subdesenvolvidos, para eles, não deveriam ter armas. Toda a concentração de armas deve ser na Europa, sob controle europeu, com o apoio dos americanos. Ok? Mais alguma pergunta, irmãos? Para a gente orar? Eu estou às ordens, viu? Estejam à vontade. Eu não sou o dono da verdade, estou longe disso, viu? Mas estou mais como testemunha dos eventos que estão acontecendo aqui. Né? Estive recentemente na Alemanha e também não só tem mais notícias, não. Deus está fazendo a obra na Alemanha, Deus está dando sonhos com arrebatamento para os alemães, e os alemães são muito empolgados quando fala para a gente: o Senhor me mostrou o arrebatamento está próximo. Eles falam para nós. Eu creio, Jesus está voltando. Tá, eu fui a uma igreja na Alemanha e lá nesse lugar as pessoas são profundamente amorosas com o povo judeu, cantam em hebraico, tem culto em hebraico, eles amam os judeus. E outra coisa, Deus está dando sonhos com arrebatamento e eles pintam quadros com arrebatamento e penduram nas igrejas. Você vê como é que vai ser o arrebatamento na visão de vários irmãos do Canadá, irmãos da Inglaterra, do Paquistão, estão vendo o arrebatamento, irmãos. Então não é só uma notícia, não. Tem boa notícia também. Jesus, como é? Alô? Alô? Deu uma falhada. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, deu uma falhada. Eu estava a dizer que nem tudo são más notícias, que na Alemanha, na Bélgica e em todos os países, Deus está fazendo a sua obra e dando sonhos com o arrebatamento e visão. E as pessoas estão pintando quadros e colocam nas igrejas para todo mundo ver as visões. Eles só falam no arrebatamento, são muito empolgados com o arrebatamento. Há um entusiasmo muito grande em algumas comunidades, sabe? A respeito disso, porque Deus está mostrando para as pessoas que já está voltando. É verdade. Eu creio na volta de Jesus. Está na palavra, né? Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. É bíblico, e a Bíblia diz para nós profetizar e orar pela vinda dele. E Jesus está voltando. E Deus tem mostrado isso com sonho, mesmo aqui no Brasil, para dezenas de pastores. Crianças têm sonhado, e Deus tem falado que em breve várias crianças sonharam e que Jesus apareceu e disse: em breve eu vou voltar. Em próximos dias, incrível, um chegou a falar dias, eu digo, meu Deus, então algo está para acontecer. Mas foi muito bom nós ouvirmos o pastor Germano hoje. Nós vamos ainda orar agora pela Europa, e o esclarecimento que ele teve é um esclarecimento totalmente diferente do que a gente fala muitas vezes sobre orar por nações. É um esclarecimento geopolítico, é um esclarecimento mundial sobre guerra, mundial sobre a política, mundial sobre o sistema, né, contra Israel. Então é uma coisa que nós precisamos estar atentos, porque as profecias na Bíblia estão relacionadas a isso que o pastor Germano falou hoje. Às vezes a gente olha para aquela profecia que a pessoa pensa que é Deus vai te mandar para cá, para lá, aquela profecia individual de uma pessoa. Mas ele falou num contexto mundial, num contexto histórico e num contexto bíblico, real hoje. E o que ele falou é muito sério do Irã. É uma das coisas mais sérias da história da humanidade de guerra hoje. É o Irã. Por quê? E quando essa guerra estourar, pode ter certeza, Jesus vai voltar. E ela está ali, num ponto de fio. Sim, sem dúvida. Eu quero que nós venhamos orar agora, principalmente pelas nações muçulmanas, pelo Irã, para que esse povo também venha se converter a Jesus. Eu pedi para o pastor José Teles, lá do Chuí, lá, né, que está com o povo uruguaio,
Pastor José Teles, se puder, amém? Faça uma oração agora pelos povos muçulmanos. E ali no Chuí, nós temos uma das maiores bases, umas cidades mais muçulmanas do Brasil, uma cidade que tem uma catedral muçulmana, está ali no Chuí, eu tive lá com ele, tem 3 cidades com mais, ou 4, com mais muçulmanos do Brasil, e uma delas é o Chuí. E nós temos aqui o pastor José Teles. Bom dia, pastor. Estou lhe ouvindo. Pode orar conosco, ainda mais aí Sim. que você tem uma grande influência muçulmana na sua cidade. Vamos estar clamando pelo povo muçulmano. Amém. Gostaria de, antes de orarmos, se me permite, consultar o pastor Germano com relação a esses investimentos do Oriente Médio, sobretudo na Inglaterra. Isso engancha, tem a ver com este movimento todo estratégico com relação à espiritualidade da Europa? Sem dúvida. Pastor, prazer falar com o senhor. Obrigado pela oportunidade, viu? Olha, Boa noite. A influência do mundo muçulmano no Reino Unido, ela é flagrante e é visível. Para que o senhor tenha ideia, há um problema jurídico recorrente no Reino Unido, que é a questão da aplicação da Sharia no direito privado europeu. Só no Reino Unido existem mais de 85 tribunais da Sharia decidindo questões de família e de pequenos delitos em pleno território do Reino Unido. Isso representa um conflito multicultural e jurídico muito grave. Significa, por exemplo, um tribunal islâmico decidir dentro do território brasileiro ao contrário das nossas leis, baseado unicamente na lei islâmica. Isso é muito profundo, isso é muito complicado. Sim. Por quê? Lá no Reino Unido, por exemplo, existem graves ofensas ao direito das mulheres, de crianças, baseado nos preceitos do Corão. Isso ofende as regras gerais do direito civil. Ok? Por outro lado, pequenos delitos, ou até mais graves, homicídios, se é praticado num bairro muçulmano, quem decide não são as autoridades inglesas, quem decide são as autoridades islâmicas. Então, esse problema, que não é só na Europa, mas na Bélgica também, na França também, na Itália também, é um problema de multiculturalidade. Isso está afetando a identidade dos povos europeus e criando uma zona de constante conflito e arestas para serem aparados e os juristas batendo cabeça quanto a isso. Como é que nós resolvemos esse problema? Se 2 leis estão sendo aplicadas dentro do território de um mesmo país. Colocando em termos simples, é isso. Perfeito. Muito obrigado, pastor, pelo esclarecimento. Vamos Obrigado, orar, pastor. Amém? Querido Pai Celestial, quanta graça te damos, Senhor, por esses esclarecimentos trazidos pelo pastor Germano, que amplia a nossa visão, nosso conhecimento, Senhor, da situação em que está vivendo, Senhor, a Europa no seu contexto espiritual. Senhor, coisas que repercutem não apenas, Senhor, naquele lugar, mas para o planeta inteiro, Senhor. E nós queremos, Senhor, nesta manhã, Senhor, colocar diante da Tua presença, Senhor, que Deus venha estender Sua mão de poder e usar de misericórdia. E, Senhor, que a Tua obra, a Tua graça, Senhor, não deixe de ser imperante, Senhor, nesses tempos, para que, Senhor amado, possamos ver, Senhor, de uma maneira na qual, Senhor, entendemos que está, Senhor, fora do contexto humano, Senhor, Senhor, estão envolvidos dentro disso, Senhor, dentro do reino espiritual, Senhor, forças que nós desconhecemos. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha estender Sua mão poderosa, para que possamos, Senhor, com graça, com sabedoria, com o revestimento do Teu Espírito Santo sobre nós, Pai, para que possamos viver esse tempo, para que, Senhor amado, a Tua igreja, Senhor, nos dias de hoje, não seja uma igreja covarde, não seja uma igreja omissa, não seja uma igreja, Senhor, no qual, Pai, deixe de cumprir o seu papel, Senhor, consciente de todas essas questões, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a poder despertar nosso interesse de pesquisa, nosso interesse de conhecimento, e que a graça de Deus venha a ser, Senhor, derramada sobre nós. Levanta
homens, Pai, com esta influência. Levanta, Senhor, homens para que vivamos a plenitude deste tempo, Senhor. Pai, nós pedimos a Deus que possa estar, Senhor, nos dando a graça de poder estar acima, Senhor, dessas demandas, Senhor. Oramos, Pai, pelo povo muçulmano, para que, Senhor, Senhor, entendemos que Satanás, o diabo, tem se utilizado dos seus princípios, tem se utilizado da sua estrutura, Senhor, para avançar, Senhor, nos seus propósitos. E nós oramos por isso, nós clamamos, Senhor, para que acima de tudo, Senhor, diante de tudo aquilo que já vimos, dentro de tudo aquilo que já ouvimos, dentro de tudo aquilo que temos consciência, Senhor, desta batalha espiritual, Senhor amado, contra o cristianismo, a mão poderosa do Senhor venha nos guardar, nos proteger e não impedir, não permitir, Senhor amado, que sejamos impedidos de avançar, Senhor. Tu sejas conosco, tu nos dê da tua graça, tu, Senhor, esteja estendendo tua mão de poder para que, Senhor, em lugares como a nossa terra local, Senhor, possamos, Senhor amado, com bravura, Senhor, com coragem, com desprendimento, Senhor, tu possa estar dando, Senhor, as estratégias para o povo cristão, Senhor, para teus servos, Senhor, avançarem, Senhor. Sabemos, Senhor, que hoje não apenas há, Senhor, um tempo, Senhor, de pregação da tua palavra, mas, Senhor, entendemos também que, Senhor, o nosso olhar, Senhor, deve estar também, Senhor, sobre este rumo, Senhor, quanto à guerra espiritual que se trava. Nós oramos com este propósito, clamamos que Deus possa estar, Senhor, a cada dia fortalecendo o teu povo. Abençoa, Senhor, nesta manhã. Eu clamo a tua bênção sobre a vida, pastor Germano, Senhor, que nos traz esses esclarecimentos, que a graça do Senhor esteja no lugar onde está, Senhor, lhe dando a oportunidade, Senhor, de ser um vaso, um instrumento útil nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, o teu povo. E é isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. É muito importante nós orarmos por esse motivo, por causa que todos estão ouvindo? Bem. O que acontece? A gente às vezes fica naquele mundinho de nossa cidade, aquele mundinho do nosso estado, nosso mundinho Brasil. E olha a amplitude mundial que o pastor Germano tem falado, a guerra espiritual, ela é muito, muito maior do que você pensa. E a guerra verdadeiramente espiritual no mundo é muito maior do que você possa imaginar. Então eu coloco toda a conversa do pastor hoje, o aprendizado que tivemos com o pastor Germano, como uma guerra mundial espiritual. Que são de reinos e nações. Isso é a coisa mais importante para o contexto bíblico, para a igreja, e às vezes nós colocamos isso como irrelevante. Isso é muito perigoso. Porque se tu for olhar, olha as profecias de Isaías. Ele falou exatamente as nações, Irã e os países. Olha as profecias de Ezequiel. Olha as profecias do Apocalipse de Daniel. Quando ele falava de uma nação. Ele não falava de uma igrejinha, de um profetinha, de um pastor, de uma cidade. Ele falava de nações. Você já percebeu isso? Que os profetas falavam de nações contra nações, reinos contra... Ele falava no contexto mundial. Isso é muito forte. Pastor Germano, nós ficamos muito agradecidos. Você trouxe uma outra visão, outro contexto de batalha espiritual, e é um dos contextos mais real, mais profundo e mais real para a atualidade de hoje. Não é aquela oraçãozinha de orar pela minha vila, pela minha cidade, pela minha igreja, mas sim um contexto real, um contexto mundial e um contexto de uma guerra que está acontecendo hoje. E essa guerra, irmãos, guerra é um sinal que Jesus está próximo da sua vinda. Isso é irrevogável, isso aí é uma coisa real. Que a gente possa entender isso de todo o nosso coração. Nós venhamos orar pelo pastor Germano, pela grande visão, um grande entendimento que ele tem disso, e que nós possamos estar orando pela Europa. Ore pelo pastor Germano, pela sua esposa, são homens de Deus, conheço ele há muito tempo, e ele é um grande amigo meu, né? Amém. Também ele tem um cargo, ele está lá na Europa, mas ele tem um cargo aqui também no Brasil, no governo. Qual é que é o cargo mesmo, pastor? Eu sou do Ministério Público já há 27 anos. Sou promotor de justiça, fui promotor criminal há muito tempo
posso dizer a vocês, irmãos, o crime não compensa, até mesmo para quem luta contra ele, viu? Então, hoje eu estou fazendo um mestrado aqui na Europa e caminhando para um doutoramento, mas o meu prazer é na lei de Deus, viu? O meu prazer é esse livrinho aqui, ó. A minha alegria é ter esse livro na minha vida, viu? Mudou tudo, gente. Há 20 anos mudou tudo. Não é? É o livro das visões de Deus. Não é? Eu diria que, para encerrar minha participação, eu queria deixar para vocês uma dica interpretativa, uma chave de interpretação para essa visão. O anjo disse para Daniel: esta visão é para dias muito distantes, para o nosso tempo, para o tempo que vivemos. Não era propriamente para o tempo de Daniel, mas era para dias do fim. Esse tempo chegou. Eu penso que são os nossos dias. É uma chave importante para nós. Amém? É verdade. É verdade. Queridos, eu quero que cada um de vocês esteja orando pela Europa, orando pelo pastor Germano. Temos mais outros irmãos aqui e a gente não consegue dar oportunidade a cada um. Temos também o pastor Altair, da Rádio Família Esperança. A maioria... Amém, pastor Altair? Está aí ele, ó. Está sendo colocado na rádio também esse programa. Muitas pessoas estão ouvindo através da Rádio Família Esperança e que possam todos entender o propósito de Deus. Pastor Altair, nosso grande amigo, amo ele, a sua esposa, da cidade de... Meu Deus. Me esqueci o nome, pastor Altair. Nova Hartz, né? Cidade de Nova Hartz. Nova Hartz. Isso aí, Nova Hartz. Nova Hartz. E eu gostaria então que nós tivesse agora terminando esse programa com o pastor Altair orando, juntamente aí na Rádio Família Esperança, né? E a gente pudesse estar abençoando a família, o pastor Germano, abençoando o pastor Altair, a família dele, abençoando também essa Rádio Família Esperança e todos os demais irmãos que estão participando aqui. Você que está ouvindo, você é muito especial. São irmãos de várias cidades, vocês são muito especiais. E aprendemos uma larguíssima visão hoje do reino de Deus nas nações. Isso é muito, muito forte. Oremos junto, pastor Altair. Pastor Davi, está ouvindo bem aí? Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu pensei que eu estava sem voz aqui. Tá certo, oramos então. Nosso Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta única oportunidade que tivemos nesta manhã de ouvi-lo, a tua palavra, através do pastor missionário Germano. Muito obrigado, Senhor, o esclarecimento, pela inteligência, pela sabedoria que o Senhor tem dado ao seu servo para passar para nós, para os ouvintes, para a rede mundial de computadores, onde tem um computador, um celular ligado, onde tem uma live ali, Senhor, junto conosco. Nós te agradecemos por essa equipe maravilhosa de pastores, de missionários que tem muitos colocado seus relógios de despertar unicamente, exclusivamente para glorificar e honrar e magnificar o seu nome, que é sobre todos os nomes. Nós oramos, Senhor, por esse grande trabalho que o pastor Germano está fazendo, esta sabedoria que ele está passando às igrejas, passando aos pastores, aos missionários, pois é uma única. Nós sabemos, meu Senhor, que um esclarecimento como esse, uma palavra como esta, não se encontra em qualquer lugar, mas o Senhor nesta manhã usou o teu servo grandemente para que todos aqueles que têm o conhecimento, que conseguiram chegar até estas lives, quem sabe não agora, mas durante o tempo que ficará aí gravado. Nós cremos numa grande vitória, Senhor. Nós cremos, meu Senhor, que o Senhor está sempre no comando e fará, Senhor, do teu povo vitorioso através, meu Senhor, destes homens que o Senhor tem levantado para esclarecer, para ensinar a tua igreja como deve proceder nestes últimos tempos.
Abençoa, Senhor, Rádio Família Esperança, aonde ela tem chegado, a direção a cada ouvinte. Nós te louvamos também pela vida do pastor Davi Thomas, este grande missionário aqui do Sul, que tem, Senhor, nos dado esta oportunidade de conhecer mais sobre os países, que ele continua tendo esta larga sabedoria, conhecimento e ter essa disponibilidade de nós podermos levarmos a tua palavra através, meu Senhor, deste meio de comunicação, destas plataformas. Abençoa, Senhor, para que possamos chegar a todos os povos, tribos, línguas e nações. Nos dá, Senhor, um bom dia e esperamos já a próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Em nome